Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo da série O Poder de Crer Corretamente. Você acredita que Deus tem intenção de cumprir aquilo que prometeu? E as promessas de Deus, elas se cumprem independente de nós? Ou existe alguma condicionalidade, alguma condição para que as promessas se cumpram? Então, diante do questionamento, é melhor saber o que a Bíblia diz. Fica por aí que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Bom dia, bom dia. 15 de maio, o nosso tema hoje é Se Deus Prometeu, e eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 1, que vai dizer assim, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então Deus, por meio de Cristo, pronuncia amém a todas as promessas a nós, para a glória dele. Então, de antemão, a resposta é: Deus tem intenção de cumprir todas as promessas que ele faz. Inclusive, a Bíblia diz que de todas elas tem o sim e para elas tem o amém, para a glória de Deus. Agora, a luz que queremos trazer hoje sobre a perspectiva do crer corretamente é que muitas pessoas acreditam que o fato de Deus ter prometido algo vai acontecer independente de mim. Todas as promessas que dizem ou diziam respeito apenas a Deus, ele já cumpriu ou vai cumprir com certeza. Agora, quando uma promessa de Deus envolve a minha vida, quando uma promessa de Deus é diretamente acerca de um plano que envolve a minha vida, precisa da minha correspondência, precisa que eu creia, precisa que eu me mova naquilo para que ele então possa cumprir. A luz dessa palavra de hoje é saber que quando Deus tem algo para você e ele promete isso a você, ele precisa que eu e você creiamos nisso de tal ponto que a gente se alinhe às condições para isso, que a gente busque os meios para isso, cooperando com ele para que as coisas se cumpram, ou então é possível que não aconteça. É possível, pastor, Deus prometer algo e aquilo que ele prometeu não acontecer? Para que não fique nas minhas palavras e você não pense que eu estou apenas emitindo uma opinião, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, é Deus falando com o sacerdote Eli, e antes disso eu preciso te dizer que sobre sucessão, ou seja, sobre o que vem depois, a linhagem tanto sacerdotal como real, a sucessão se dava por meio da morte, né? Quando morria o atual rei, por exemplo, o filho do rei assumia. Quando morria o atual sacerdote, o filho do sacerdote assumia. Então, a sucessão ela era por linhagem familiar. E aqui Deus está falando com Eli, 1 Samuel 2,30, dizendo: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi. Então, é sobre o nosso tema, sobre promessas. Prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Deus está dizendo aqui que prometeu a Eli e a linhagem do seu pai que eles sempre sentariam na cadeira sacerdotal, ministrariam diante do Senhor para sempre. Para o nosso espanto, para a nossa surpresa, veja a frase seguinte, ele vai dizer: mas agora o Senhor declara, longe de mim fazer tal coisa. Ele prometeu e agora está dizendo, longe de mim fazer tal coisa. É possível Deus prometer algo, mas por aquilo envolver a mim e a você, e carecer da nossa correspondência, ele dizer, não vou fazer isso. Longe de mim fazer tal coisa. Então não é que Deus se arrependeu, ele mudou a disposição em função de eu não ter correspondido. Então promessas são condicionais sim, quando elas dizem respeito a nós. Planos são condicionais sim, se eu não me adequar. O texto diz, mas agora declara o Senhor, longe de mim fazer tal coisa, porque honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem serão tratados com desprezo. Eu li na versão NVI, o que ele está dizendo aqui. Então é que o que comprometeu o cumprimento dessa promessa da sucessão da linhagem sacerdotal de Eli é que ele viveu de tal forma que desonrou o Senhor, não considerando a posição. E aí, se você quer saber os detalhes, você pode mergulhar nessa história, porque o meu objetivo é te mostrar aqui a luz da palavra, que é possível sim Deus prometer algo e não acontecer, e isso não faz de Deus uma pessoa que promete e não cumpre, nem muito menos uma pessoa infiel. Apenas mostra a condicionalidade das promessas e aquilo que diz respeito a mim e a você. Jó, ele diz no capítulo 42, depois de todo o sofrimento, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu também creio nisso, que nenhum dos planos de Deus
podem ser frustrados. Mas quando esses planos envolvem a minha vida, quando Deus tem um plano e Ele quer que esse plano se cumpra através de mim e eu não corresponder, Deus vai levantar outra pessoa para que o plano que é dele não seja frustrado, para que o plano que é dele não seja comprometido. Você consegue entender isso com seu espírito? Então, se não cooperarmos com Deus pela fé, nos alinhando às condições das promessas ou dos planos que Ele tem para nós, Deus não vai comprometer o plano dele em função da não cooperação de um indivíduo, seja ele quem for. Deus vai levantar outra pessoa. E eu quero confessar a palavra agora à luz dessas coisas. Diga assim: creio nas promessas de Deus, creio a ponto de cooperar, me alinhar as condições. Tem mais, diga assim: declaro que nenhum plano de Deus para mim será frustrado e eu não serei substituído. Amém? Vamos ser despertados debaixo dessas verdades. Compartilhe aí, faça comentários, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.